Olá, estudantes do 7º ano. Nesta aula vamos conversar um pouquinho sobre o gênero dramático. Vocês já ouviram falar na palavra drama? O que será que significa drama dentro da literatura? Será que é a mesma coisa que fazer um drama? Então a gente vai trabalhar um pouquinho, quais são as características de um texto para que nós possamos considerá-lo pertencente aí predominantemente ao gênero dramático. Eu sou a professora Rosa Helena Bueno, estou aqui contribuindo com os conhecimentos na área de língua portuguesa, literatura, gramática. Agradeço por estarem aí nos prestigiando e parabenizo por assistirem às videoaulas e realizarem as atividades. Meus parabéns! Então vamos ver aqui quais são os objetivos, que consistem em ler diferentes textos sobre o mesmo tema e reconhecer as formas de tratar a informação na comparação entre eles. Então, dentre esses textos, a gente vai fazer a leitura de um texto dramático. Então, observem aqui para início de conversa, Você sabe o que essa imagem apresenta? Você já foi a um lugar como esse? Se não foi, gostaria de ir algum dia? Por quê? Então, observem aqui que nós temos a imagem de um teatro, é uma imagem muito bonita, A gente vai aprofundar um pouquinho, como eu disse, sobre essa questão do texto dramático, e comparar com outros textos, Então, esse daqui é o Teatro Amazonas, é o principal símbolo cultural e arquitetônico do estado. O Teatro Amazonas fica localizado no Largo de São Sebastião, no centro de Manaus. Então, é o principal símbolo cultural e arquitetônico, vejam, do estado, Ele fica no Largo de São Sebastião, no centro de Manaus, e mantém viva boa parte da história do ciclo da borracha, época áurea da capital amazonense, O que é uma época áurea? Uma época de ouro, Aquilo que se refere a ouro é áurea, nesse caso, porque faz a concordância aqui, com o período, com a época, uma época de ouro aí, que aconteceu aí na capital amazonense. Então vejam, continuando a leitura. Inaugurado no dia 31 de dezembro de 1896 e tombado como Patrimônio Histórico Nacional em 96, o Teatro Amazonas preserva parte da arquitetura e decoração originais. O estilo arquitetônico é renascentista, com detalhes ecléticos. Na área externa, a famosa cúpula composta por 36 mil peças nas cores da bandeira brasileira, importadas da Alsácia, na França. Olha que interessante as informações, A maior parte do material usado na construção do teatro foi importada da Europa. As paredes de aço de Glasgow, na Escócia, os 198 lustres e o mármore de Carrara das escadas, estátuas e colunas são da Itália. A sala de espetáculos tem capacidade para 701 pessoas, distribuídas entre a plateia e 3 pavimentos de camarotes. No teto côncavo estão 4 telas pintadas em Paris pela tradicional casa de Carpezzotti. As telas representam música, dança, tragédia e ópera. Esta última, uma homenagem ao compositor brasileiro Carlos Gomes. Ao centro, um majestoso lustre de bronze francês. Máscaras nas colunas da plateia homenageiam compositores e dramaturgos, entre eles Aristófanes, Molière, Rossini, Mozart e Verdi. No Salão Nobre, onde acontecem os grandes eventos sociais da época, destaca-se a pintura do teto, feita por Domenico de Angelis, em 1899, e que foi batizada de A Glorificação das Belas Artes da Amazônia. Então está aqui disponibilizado o site de busca onde nós encontramos esse texto. Então vocês percebem que pelas características desse texto, é um texto informativo que nos traz informações a respeito desse teatro, da sua localização e de como que se deu o seu projeto arquitetônico. São informações riquíssimas, E aqui a gente tem já a primeira atividade. Qual seria o tema desse texto e qual seria o objetivo de quem escreveu? Um tempo para vocês realizarem a nossa primeira atividade.
E aí, pessoal, tiveram um tempinho para responder, como que ficou a resposta de vocês? Né? Então, vejam, o tema desse texto se refere ao Teatro Amazonas, né? E o objetivo é informar sobre o Teatro Amazonas e sua importância para a cidade de Manaus, né? Então, vejam, no teatro é onde ocorre a encenação das peças teatrais, certo? Só que para que os atores de uma peça teatral consigam fazer a encenação e as apresentações nos palcos, eles necessitam de que alguém tenha elaborado um texto no qual esteja presente a fala deles. Então, eles têm que ensaiar, treinar essa fala, né? E esse texto é o que a gente chama de texto dramático, né? Então, geralmente, no texto dramático, aquele texto que o ator pega, a atriz pega para decorar ali as falas, ele tem ali a fala de cada um dos personagens, né? A indicação de quem vai falar o quê, né? Tem ali as rubricas são aqueles momentos no texto dramático que o leitor tem acesso ao que está acontecendo, né? O que vai acontecer na peça, muitas vezes tem a descrição do cenário, né? Nós temos também um aviso para o leitor sobre quem vai falar às vezes, né? Então a gente tem ali algumas características como o discurso direto, né? As rubricas que muitas vezes também indicam o cenário, né? O que vai ter, se está representando ali uma sala, então tem que ter as cadeiras, a mesa, então você tem uma indicação disso ao longo do texto dramático, né? Só que aqui a gente tem o quê? Um texto informativo, né? Trazendo para vocês como que é o teatro, né? Esse teatro aqui, como que ele está sendo apresentado para vocês. Certo? O teatro, então, é o local onde vai acontecer o desenvolvimento de um texto dramático, ou seja, da fala das personagens, né? Com as indicações do cenário e tudo mais, né? Com aqueles elementos que constituem ali o texto dramático. Então, veja, se vocês responderam algo semelhante à nossa sugestão aqui, né? Que o tema é abordar sobre o Teatro Amazonas e informar, né? Quais são ali as características e a importância para a cidade de Manaus, vocês com certeza acertaram, ok? E para nossa segunda atividade, nós temos aqui uma fotografia, né? Vocês sabem que a fotografia apresenta elementos da linguagem não verbal, né? Então a gente consegue analisar ali as imagens, né? Não existe palavras na fotografia, né? Então não tem linguagem verbal, nós só temos a linguagem não verbal, que é constituída por imagens e símbolos ali. E na letra A, a seguinte pergunta: o que você vê nessa imagem? Que manifestações artístico-culturais ocorrem nesse lugar? Então, mais um tempinho para vocês treinarem aí a habilidade na proficiência escrita da língua portuguesa, elaborando uma, duas frases aí para dar conta de responder a cada uma dessas questões. Mãos à obra.
Retornando então, pessoal, observem aqui, né, que a imagem é a resposta pessoal de vocês, né, se vocês colocaram que vem as pessoas, o jogo de luzes, algumas imagens no teto, os lustres, né, então aquilo que vocês descreveram aí, de acordo com o que a visão de vocês alcançou a partir, né, da observação dessa imagem. E na letra B, quais são as manifestações artístico-culturais que ocorrem nesse lugar? Então vejam, num teatro geralmente a gente pode ter festivais de música, de cinema, apresentações de dança, de peças teatrais, entre outros, né? Então não somente as peças teatrais, que daí as peças teatrais vão demandar ali a elaboração de um texto dramático, como eu disse para vocês, com a indicação da fala dos personagens, do cenário e tudo mais, né? Mas também a gente pode ter ali festivais de música, né? E cinema, apresentações de dança, né? Então, é bem interessante a gente observar essas possibilidades dentro de um teatro. E para a terceira atividade, né, a gente tem aqui uma possibilidade de fazermos comparações entre o fragmento do texto e a fotografia. Então vejam, aqui no texto, que é a linguagem verbal, a gente tem a seguinte informação: Teatro Amazonas, principal símbolo cultural e arquitetônico do estado. O Teatro Amazonas, localizado no Largo de São Sebastião, no centro de Manaus. Temos essa informação na linguagem verbal. E na linguagem não verbal, nós temos a fotografia, certo? E aí, pessoal, quais são as relações possíveis de serem estabelecidas entre a linguagem não verbal, presente na fotografia, né, a imagem ali, todas as imagens que constituem essa fotografia, e a linguagem verbal presente no texto informativo que acabamos de ler? Então, que relações são possíveis de serem estabelecidas? É essa a nossa questão para esse momento. Boa sorte na elaboração da resposta.
Retornando então, vamos ver como ficou a nossa sugestão de resposta para essa questão, a nossa terceira atividade, né? Então vejam, a relação entre o texto e a fotografia nos permite afirmar que ambos, os dois, tanto o texto quanto a fotografia, versam sobre o mesmo espaço, né? O Teatro Amazonas. Só que na fotografia nós temos a imagem e no texto nós temos ali as informações principais a respeito do teatro. Então são essas relações possíveis de serem estabelecidas. Então, para a gente refletir um pouquinho, vocês acreditam que esses espaços são importantes? Né? Na sua cidade existem espaços preparados especialmente para apresentações, como as peças teatrais, por exemplo? Né? Então é um momento bom para a gente refletir sobre isso. Né? Vocês conhecem algum local na cidade de vocês, no bairro onde vocês moram, ou nas proximidades que permitam aí as pessoas assistirem a eventos musicais, peças teatrais e etc.? Então pensem nisso, porque a gente vai propor algo em cima disso também, né? Na nossa atividade Mão na Massa, a gente propõe o quê? Que vocês façam uma atividade individual, né? Vocês podem fazer essa atividade no caderno ou numa folha de almaço, como vocês negociarem com a professora de vocês, né? Qual é a tarefa? Ou o professor, né? Então a tarefa é escrever um parágrafo explicativo sobre um espaço para apresentações culturais que exista na sua escola, bairro ou cidade. Informe a localização, descreva o lugar, quais espetáculos já aconteceram ali, entre outras informações que forem importantes. Se possível, tire uma foto desse espaço. Ao final, leia o seu texto para a sua turma. Né? Então, é uma proposta de atividade individual para vocês, um momento para vocês treinarem a proficiência na língua escrita, vocês vão elaborar um texto do gênero informativo, né? Então pensem aí se até às vezes, de repente, dentro da própria escola não existe aí uma sala apropriada para esses tipos de apresentações, ou em outras localidades, nas proximidades dos bairros aí onde vocês moram. Tá? Então negociem com o professor aí a possibilidade de fazer essa atividade e de repente tirar até uma foto também, né, do local que vocês vão descrever, trazendo as informações principais, né, e essa foto fazer aí a comparação, né, com o texto de vocês. Né? Então a gente propôs aí a elaboração, né, de um texto informativo, somado aí de um texto imagético, né, constituído por uma imagem a partir de uma fotografia, né? Lembrando que as imagens que constituem uma fotografia constituem também um texto que a gente chama de linguagem não verbal, né? Porque na foto não há palavras. Já no texto informativo que vocês vão escrever, um texto explicativo, há a presença das palavras, então nós denominamos de linguagem verbal. Né? Então é interessante aí essa proposta, fica a dica para vocês, tá? Então nessa aula nós lemos diferentes textos sobre o mesmo tema e reconhecemos as formas de tratar a informação na comparação entre eles. Identificamos o tema dos textos lidos e elaboramos um parágrafo explicativo sobre um espaço cultural local. Né? Lembrando que esses espaços são bem importantes para a gente desenvolver aí o nosso lado cultural, né? Nos apropriarmos aí da cultura por meio da dança, da música, do cinema e do teatro, tá? Então, nesse vídeo nós conversamos aí um pouco mais, né, sobre gêneros textuais, fizemos a análise comparativa entre o gênero textual explicativo, informativo e o texto imagético, a imagem, a fotografia, né? Também fizemos uma breve reflexão sobre dramaturgia, né? A dramaturgia se refere ao teatro, ao texto elaborado para apresentações em teatro. Agradeço muito a participação de vocês, espero que tenham gostado e até breve.